Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor sempre pelas oportunidades de compreender a palavra dele. E hoje o Senhor colocou no meu coração, porque quando a gente tem o hábito da leitura da palavra do Senhor, que nos santifica, nos exorta, que nos corrige, porque o intuito da palavra do Criador é nos tornar adoradores em espírito e em verdade, e nos tornar filhos por adoção, pela compreensão do que foi feito. E a palavra ela revela o que foi feito por nós. No Filho, um plano perfeito do Todo-Poderoso para resgatar pessoas capazes de, pelo conhecimento da palavra, ser transformados. Mas a dificuldade de muitos se tornarem filhos, serem renovados na mente, porque existe a necessidade de sermos renovados para compreendermos a palavra de modo espiritual, para que nos tornemos filhos, para que possamos ser justificados, como diz em Romanos 6, no Filho, compreendendo o que foi feito por nós. E se percebe as diversas contradições e caminhos que não estão de acordo, não está alinhado à palavra do Criador por conta da não instrução. Muitos tornaram a palavra do Criador como algo de cunho religioso. E por não serem libertos, terem a palavra em mãos, mas não serem libertos por elas para evidenciar os frutos, acaba que causando escândalos, causando dúvidas na mente daqueles que ainda não tiveram conhecimento. Porque muitos são os caminhos, como eu disse, muitas são as distrações do mundo, muitos são os banquetes, as oferendas do mundo que encanta, agrada a carne, agrada o ego de pessoas que têm muitos interesses na vida, às vezes de serem reconhecidas, serem amadas. As pessoas têm uma carência muito grande de serem reconhecidos, amados. E quando vai chegar a um certo ponto da vida, vão entender que correram atrás de coisas que não edificavam, que não alegravam o coração de fato. Vão sentir um vazio enorme do tamanho do Criador, e muitos são conduzidos a caminhos que não edificam. Outros acabam que tendo depressão por não entender o sentido da sua vida. Enfim, muitos acontecimentos, muitas coisas ruins acontecem, as pessoas são decepcionadas na vida. Porque nós vivemos, nós temos a necessidade de viver e estar inseridos em campos que nos leva a conviver com pessoas. Então muitos se decepcionam, muitos desistem, né, de seus propósitos e ficam depressivos, e aí vem muitos problemas, chegam até falecerem sem terem o Espírito da verdade, sem terem as respostas para as suas inúmeras perguntas e que estão na palavra do Criador. Estou procurando resumir, porque o título hoje é O Caminho de Vida pelo Conhecimento da Palavra no Espírito da Verdade. Vocês vão entender melhor ao decorrer do vídeo. E a palavra do Criador, ela nos instrui a tudo. Ela é maravilhosa. A palavra do Criador, na nossa mente, no nosso coração, é a maior riqueza que podemos ter enquanto vida aqui na Terra.
E eu vou ler aqui o capítulo 8 de Amós para dar início, então que vocês possam discernir a palavra pelo grande Espírito e possam ser aí mais edificados, amém? Em nome de Yeshua, e que tudo seja para a glória do Criador. Em Amós 8 vai dizer: o Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, está entre aspas, naquele dia, declara o Senhor, o soberano, abre aspas, as canções do templo se tornarão lamento, muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio, fecha aspas. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializamos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o preço. Enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com trigo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó, abre aspas, jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundada como o ribeiro do Egito. Abre aspas, entre aspas, na verdade, naquele dia, declara o Senhor, o soberano. Farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e raspem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim deles como um dia de amargura. Então, chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei, estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Preste atenção nesse ponto. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, Deus aqui está com D minúsculo, ó Dan, ou juro pelo nome do Deus de Betzeba, cairão para nunca mais se levantar. Ponto. Eu precisava ler tudo, mas vou fazer aqui vou falar resumidamente, porque esse capítulo, ele fala de diversos assuntos, diversos assuntos atemporais, que já se cumpre já há um bom tempo, mas o ponto crucial aqui é a questão da escassez da palavra do Criador. Porque aqui no verso 11 vai dizer: estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas sede de ouvir a palavra, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E aí já podemos colocar a questão de que
não se houve tempo como hoje, nos tempos ao qual vivemos nessa geração, um tempo em que aparentemente se falam muito da palavra do Criador e a colocam de diversas maneiras para quem tem um olho clínico, observador, para quem já foi renovado e entende a palavra do Senhor, se percebe que não há zelo ao colocar a palavra do Criador. Quando ela é lida, eu já falei a respeito disso, quando a palavra do Criador é lida, mesmo que seja um verso, o Espírito, o E maiúsculo do Criador, se faz nessas palavras, para que haja compreensão, porque a palavra do Criador ela não pode voltar vazia sem cumprir o propósito ao qual foi enviada. Então, seja um verso, seja o contexto inteiro do capítulo, a palavra do Criador tende a exortar, a santificar, porque lá em João 17:17 ele fala para o discípulo, vocês já estão sendo santificados pelas palavras que eu vos tenho dito. Então a palavra tem esse poder. A palavra do Criador, na sua naturalidade, dita, ela causa efeitos poderosos. O dano está em quê? Na falta do zelo, do o que mais se usa ao usar a palavra. Às vezes interpretações errôneas, às vezes um intuito ou interesse de conseguir algo, algum retorno em benefício, como remuneração e elogios, ou vulsar em pessoas que ouvem uma alegria de ouvir vitórias, bênçãos, essas coisas todas, e as pessoas tendem como promessas, porque elas estão vivendo certas situações, então de 100, com certeza 40 ou 30 vai tomar essa palavra para si por conta das necessidades diárias. E as necessidades diárias, elas ocupam um espaço na vida do ser humano e que impedem, muitas das vezes, delas serem santificadas. Por quê? Aqui fala da questão da balança desonesta. Hoje, colocando como o valor caro, valor alto das coisas e alimentos, coisas básicas, as pessoas tendem a sofrerem e darem muita importância a essas questões, porque são necessidades básicas, são coisas conseguidas com muito esforço. Então, exige aí mais esforço ainda para se continuar consumindo as mesmas coisas que consumia antes. E o que eu li aqui coloca a questão da balança desonesta, que é usada de várias maneiras. Então, se há, claro que há, e isso todo mundo percebe, a balança desonesta. E a balança, ela se faz desonesta por conta de um ser humano, de uma pessoa que quer lucrar. Ela não está preocupada com os efeitos que vão causar. Ela só quer lucrar, ela é uma pessoa que só está visando a questão do capital, do retorno para ela. Mais e mais e mais. Multiplique isso daí por 1000 vezes mais danoso quando o intuito de querer ver só o lucro, o financeiro, usando a palavra do Criador. O dano que isso causa. Quando é material, quando é coisas básicas, essa pessoa vai prestar contas ao Senhor um dia. Não tenha dúvida. E muitas das vezes ela já presta conta no seu dia a dia, porque quando ela lucra de um lado, na vida dela, a questão do colher a semente que plantou, ela vai sofrer de outras maneiras. Às vezes é na saúde da família, às vezes
é um problema familiar e aquilo que ganhou, ao invés de ser usufruído de uma forma agradável, vai gastar com médicos e assim sucessivamente. A questão é, ninguém fica sem pagar a conta. Vão pagar a conta. Mas a falta da boa conduta desses se fazem por conta do não conhecer as palavras poderosas do Senhor que constrange, que nos liberta e nos santifica a, ao entendimento de que somos prestadores de serviço aqui, que o amor ao próximo ele é exercido quando há honestidade, quando há verdade, quando há justiça, não só nos nossos lábios, mas nas nossas atitudes. Assim vamos estar demonstrando esses frutos. Então, quando esse texto aqui, do capítulo 8 de Amós, fala que os frutos já estão maduros, quando o Senhor está falando logo no capítulo 1, o Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. Quando o Senhor está mostrando para o profeta e ele já coloca está determinando o fim para o povo dele, Israel, é porque está chegando ao Senhor o limite. Se você observar o mundo, você não vai ver um mundo santo na questão dos entretenimentos, dos acessos abertos às informações. Você vai ver uma corrupção horrível. A falta de informação devida, clara, verdadeira, a ausência do espírito da verdade. Você percebe, quem conhece a verdade, percebe que o mundo está assim. Está caminhando para o fim, para o precipício. E lamentavelmente saber que muitas pessoas são influenciadas porque a própria palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta do conhecimento. Só que o perecer, ele, vendo na questão inteira, ela é muito danosa, ela traz consequências para muita gente. Então, aqueles que já estão libertos têm que procurar meios de viver de um modo de não permitir que prejudique a sua saúde mental, não permitir que essas coisas lhe estressem, mas olhar para os céus, porque quando perceber que todas essas coisas estão acontecendo, as balanças desonestas, a corrupção da humanidade, por conta do aumento da iniquidade, o esfriamento do amor. Gente, eu estou citando a Bíblia aqui. Profecias colocadas para o fim. O esfriamento do amor, vendo que o mundo jaz no maligno, no sentido de estar tão integrado a questões danosas, terríveis das trevas, e você percebe que a maioria não tem voz para fazer ser respeitados os seus direitos. Então, é o mundo caminhando para o precipício, para o fim. Mas a instrução é a quem crê, a quem é liberto, a quem sabe porque o sentido da vida e no que está aguardando, olhar para os céus e se alegrar. Então é esse o mundo que estamos vivendo. Eu procurei aqui resumir para não ficar extenso, mas tudo que eu disse, com certeza vocês identificam o mundo ao qual vivemos hoje. Hoje temos que estar com uma peneira na mão para peneirar tudo, peneirar as informações, peneirar principalmente aqueles que têm posse da palavra. E se você é conhecedor da palavra do Criador, você vai peneirar porque você vai ver se faz sentido ou não. Então você vai identificar ali um figo estragado, uma laranja estragada, que quer corromper outros. Mas o objetivo, pelo entendimento da palavra do Criador, é que façamos a diferença até o fim dos tempos. Porque lá em Apocalipse vai dizer, o livro da revelação, o livro aberto para que possamos compreender o mundo ao qual vivemos hoje. Não é o mundo, não é um mundo bom. E Apocalipse é o livro aberto. Por quê? Porque o Senhor é zeloso e
pelo conhecimento da palavra, já possamos compreender as coisas acontecendo. Então ele abriu para que o Espírito da verdade nos introduza, e tudo depende da intenção. Se suas intenções forem as melhores, você é temente ao Criador, você ama o seu próximo, você ama a Cristo, que morreu por você, você vai entender o mundo, você não vai se desesperar, entrar em desespero e nem se corromper com aquilo que não é de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Então lá em Apocalipse vai dizer o quê? Vai dizer que o sujo continue a se sujar ainda e que o justo continue a se santificar ainda, ou seja, continue sendo justo, lutando pela verdade, vivendo em verdade. Se você, como diz a palavra, se cremos no Espírito, andemos no Espírito. Por quê? E aconselho que você leia novamente Amós 8, aqui em Romanos 8, 14, vai dizer, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se é 14. Mas eu vou ler a partir do 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então percebe aqui o ponto importantíssimo. Se você é guiado pelo Espírito, e aqui é Espírito com E maiúsculo, você é filho de Deus. Então temos que correr para quê? Para a palavra do Criador. Temer, entender a palavra dele, ser renovado, ser justificado, santificado pela palavra do Criador, que tem esse poder maravilhoso. Entendendo, sendo selado, renovado, justificado, circuncidado no coração, você se torna filho de Deus. Será? Mas o que o mundo coloca? É preciso congregar. É muito importante congregar. Mas desde que você esteja em comum acordo com pessoas que estão evoluindo no conhecimento da palavra do Senhor. Quando você chega a um ambiente e você percebe mais processos rituais, um tempo, vamos dizer aí, de 2, 3 horas, mas a palavra do Criador, ela tem pouco tempo e muitas das vezes aquele que fala não está com o Espírito, com E maiúsculo, Espírito da verdade. Como é que você vai ser renovado se você só depende disso? Precisamos depender do quê? Do Espírito da verdade e da palavra. Ler para meditar na palavra. Existe alguma dificuldade nisso? Não. Só que coloca tantas questões que são contraditórias ao que diz a palavra do Senhor, que as pessoas ficam presas. Aconselho que assistam o vídeo que fala do verdadeiro batismo, que é algo também que prende muitas pessoas. O verdadeiro batismo está aí no canal, assista, seja alimentado. Se você tem dúvidas em relação ao congregar, que tem que ser do modo como que é, assista os vídeos no canal, eu tenho certeza que serão edificantes. E aqui em Lucas 3, a partir do versos 8, vai dizer o seguinte. Deixa eu ver aqui, peraí. Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vou ler novamente. Louvado seja o Senhor. Lucas 3, a partir do versos 8. Presta atenção em cada palavra, Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem, a imaturidade
dos religiosos. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der frutos, que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Confirmação ali de Amós 8, porque lá está falando dos frutos prontos, ou seja, já está chegando ao limite, observando o mundo, a iniquidade, como diz os cumprimentos que as profecias diz, que o amor de muitos esfriariam, que é uma geração pior do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque se esse evangelho, se essa palavra poderosa fosse pregada a Sodoma e a Gomorra, certamente eles se arrependeriam. Mas essa geração de hoje, uma geração moderna, que tem acesso, só que é uma geração que vai e vem, que também são palavras de cumprimento, correndo para lá e para cá, né? Lá em Amós fala de ir atravessar o mar, mas não encontrarão as palavras de vida. Por quê? Porque estão escassas. Escassa no sentido de que nem todo mundo tem o objetivo do Espírito Santo, que é propagar a mensagem do reino. A importância de atentarmos à nossa condição humana, a nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecendo quais são. Porque se você olha para a lei, se você olha para a palavra do Criador, ela vai mostrar o pecado, o que é danoso para o tempo, para a morada, que somos nós. As pessoas têm uma dificuldade tremenda de entender a importância do corpo na terra. Eu entendo que pela a necessidade, sempre colocar em todos os vídeos essa mensagem. Aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Acaso vocês não sabem que o corpo, aqui com minhas palavras de entendimento bíblico, que o nosso corpo é corpo, alma e espírito? É uma junção que nos possibilita a movimentarmos, a pensarmos, falar, porque o fôlego de vida foi o Pai que nos emprestou. O que é dessa matéria, desse templo aqui, sem um espírito vivificado no grande espírito, o nosso espírito com E minúsculo, vivificado no espírito com E maiúsculo, que nos capacita a sermos espirituais. O que é dessa matéria aqui sem uma alma? Uma alma que sente, uma alma que sofre, uma alma que... O que a Bíblia diz? Que as janelas a janela, não, que os olhos é a janela da alma. Então, entenda que é muito mais profundo do que fazer parte de um agrupamento. A responsabilidade, ela se torna para o indivíduo, para que, como diz aqui em Lucas, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. E não comece a dizer, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou católico, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou cristão. Porque eu creio a palavra, porque eu creio em Cristo, porque eu creio no propósito poderoso do Criador, porque eu creio que existe um Todo-Poderoso que está acima de tudo. Eu estou com Ele, Ele está em mim. O que diz a palavra do Criador? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você tiver ciência dessas palavras, quando eu
tive ciência dessas palavras. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu entendi a questão pessoal. E o bom seria extraordinário se essas palavras fossem colocadas nos templos com centenas de pessoas ouvindo. Mas as pessoas estão indo buscar algo que as introduza para que elas possam fazer parte, para que elas possam ter um crachá, para que elas possam ter uma identidade reconhecida por homens. Mas a nossa identidade deve ser reconhecida pelo Filho, para que naquele dia que quando chegarmos a Ele diga: venham benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde o início. Então, se eu me apegar à nomenclatura, à placa, a pessoas, lá no dia Ele vai dizer o que a esses que dirão a ele: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. Ele falar: afaste-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, não teve integração. Não creram e não estavam com ele. Como é que vão ser reconhecidos? Então entenda que Amós, capítulo 8, conselho que você leia, Lucas 3, a partir do versos 8, Romanos 8, versos 14, nos instrui. E qualquer palavra eu garanto para você pelo entendimento, pelo discernimento que eu tenho, de Gênesis a Apocalipse, se você ler com o olhar da alma que necessita e com o espírito desejoso de ser edificado pelo grande Espírito, você vai entender palavras poderosas que nos exortam e o amor do Criador a nos trazer a consciência de termos, de fato, o conhecimento da palavra dele e sermos edificados. Porque o mundo, na questão da exortação aqui de Amós 8, o mundo está chegando ao limite, já está maduro. Mas não é um maduro bom para saborear, para encontrar com o Criador. Não, é um mundo que está maduro, pronto a apodrecer, a definhar, a ir para o precipício. Graças ao Criador, existe um grande número de pessoas edificadas, transformadas, só que não tem voz. Porque o número maior da influência caminha para o precipício. Então, que você seja um edificado, que você seja luz no seu lar, onde quer que você andar, que você seja referência de que Yeshua, o Cristo, está contigo, amém? Então, espero que essa palavra poderosa, que é a palavra do Criador, edifique e seja recebida em boa terra, para que dê frutos bons, fruto de arrependimento, frutos para que possa levar adiante com conhecimento as instruções, exortação da palavra do Criador, edificação para o seu lar e onde quer que você esteja, amém? Que o Senhor continue a nos instruir, que Ele nos santifique, que Ele opere milagres de cura, de libertação, porque tudo que o Senhor